E aí, meus amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa palestra de legislação de proteção a incêndios. Meus amigos, antes de nós começarmos, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Glaucon Santos, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Também tive a oportunidade de me formar em Law Master em direito empresarial. E para falar com vocês hoje, um pouco melhor, um pouco de forma mais aprofundada sobre legislação de prevenção a incêndios, eu, meus amigos, também tive a oportunidade de atuar 10 anos como técnico de saúde e segurança do trabalho. Eu lembro que em 2009 eu tive a oportunidade de fazer o curso de bombeiro civil. Hoje, confesso para vocês que faz bastante tempo que não atualizo, mas tive a oportunidade de também fazê-lo no passado. Então, tive a oportunidade de atuar tanto como técnico de segurança em algumas empresas. Então, a gente traz nessa proficiência um pouco da experiência do chão de fábrica. Tive a oportunidade de atuar, meus amigos, como instrutor de treinamento de brigada. Trabalho com consultoria desde 2013. Então, não só a parte teórica, né? Mas fiz muito combate a incêndio, fiz muito ali primeiros socorros. E hoje a gente também traz essa bagagem aí, meus amigos, um pouco das lides processuais, um pouco da vivência também dos tribunais trabalhistas aí do nosso Brasil. A gente atua tanto aqui em Manaus, no TRT do Amazonas, no TRT da 11ª região, como em outros TRTs, tá bom? Então, a gente traz hoje, para poder falar dessa proteção a incêndio, a gente traz junto aí tanto uma experiência prática quanto uma experiência teórica, para poder falar um pouco melhor de prevenção. Meus amigos, a palavra-chave aqui é prevenção. E a palavra prevenção, eu me refiro em todos os seus aspectos. Me refiro à prevenção, meus amigos, da vida, o bem maior que o ser humano tem. Me refiro também à prevenção jurídica, que você vai estar fazendo a sua empresa, evitando passivos trabalhistas, evitando, meus amigos, lides processuais, evitando multas, evitando aí fiscalizações dos órgãos, meus amigos, que antigamente pertenciam ao Ministério do Trabalho e Emprego, mas pertencem hoje à Secretaria do Trabalho, que é subordinado ao Ministério da Economia. Assim como, meus amigos, todos nós que vamos aí ser técnicos de segurança, todos nós que trabalhamos em algum tipo de empresa. E, meus amigos, isso aqui vale ressaltar, porque quando a gente fala em empresa, vem a imagem da indústria. Toma cuidado. A gente vai já ver isso de forma melhor, mas você vai entender que quando a gente fala aqui em empresa, quando a legislação ela fala empresa, ela está falando aqui de toda e qualquer modalidade de empresa, de empresária. Eu estou falando do MEI, eu estou falando do EI, eu estou falando do EIRELI, eu estou falando, meus amigos, de uma empresa de pequeno porte, estou falando de uma multinacional. Então, nós temos que atender diretrizes básicas. Perfeito? Então, meus amigos, vamos se aprofundar melhor nisso. E a primeira coisa que você deve estar se perguntando, a primeira coisa que eu quero que venha na sua mente, Glauco, para a gente poder falar aí de legislação de proteção a incêndio, Glauco, qual é a importância disso? Por que é importante a gente entender dessa temática? Meus amigos, prestem atenção, eu quero começar falando com vocês de um assunto não tão bom. Meus amigos, pensem comigo aí em algumas tragédias envolvendo fogo. Pensa comigo qual foi o pior acidente, meus amigos, incendiário que já houve no Brasil. Qual foi o pior que nós temos hoje registrado com o maior número de mortes? Quero convidar vocês a gente só entender a importância disso. Meus amigos, prestem atenção que no passado, não existiam as normas de saúde e segurança no trabalho. Então, meus amigos, prestem atenção. Melhor, deixa eu contar uma historinha para você. Antes de eu falar das tragédias, deixa eu falar de uma forma melhor para você. Meus amigos, o processo de industrialização no mundo inteiro, começa por meados de 1720. A gente tem ali o pontapé inicial por 1720. Na verdade, alguns estudiosos falam que em 1760 tem-se ali a criação das primeiras máquinas, dos primeiros motores a dínamo. Então, tem-se ali o início do que vai ser lá na frente a Revolução Industrial. Mas esse pontapé inicial da Revolução, meus amigos, com a invenção da máquina, com a invenção do motor, a partir de 1760, ela vai evoluindo. Vocês sabem melhor do que eu que com o passar do tempo, essa máquina ela se torna
as fábricas. Ela vira a fábrica, ela se torna a indústria. Viram as fábricas que nós conhecemos hoje. Meus amigos, com a força que essas fábricas ganham, com a força que a indústria ganha, você sabe que ascende uma nova classe social. Na verdade, começa na França um novo movimento, que a gente conhece como Revolução Francesa. Na verdade, meus amigos, o que é a Revolução Francesa? A burguesia, essa nova classe social, que são os donos das empresas, os donos das fábricas, eles, meus amigos, quando chegam ao poder, ao ápice do poder econômico, eles falam assim: não dá mais para a gente ser governado por um nobre, não dá mais para a gente ser governado por um rei. Então, vamos fazer a revolução para que a gente coloque lá o nosso líder. Então, acontece a Revolução Francesa. Tudo isso por causa do processo inicial de Revolução Industrial. Esse processo que começa na França em 1789, meu amigo, 10 anos depois, em 1798, ele alcança outros pontos da Europa, como principalmente a Inglaterra. E aí a gente vai ter o ápice da Revolução Industrial. Depois disso, meus amigos, o boom da industrialização começa a ganhar o mundo. Beleza? E por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando disso? Porque esse processo que começou em meados de 1720, 1760, vai chegar no Brasil, você sabe quando, meu amigo? Pensa aí. Vai chegar somente na década de 30, de 1930. E presta atenção, a gente não só começa atrasado o nosso processo de industrialização, mas quando a gente começa o nosso processo de industrialização, meus amigos, nem sequer CLT tinha. Na década de 30, o senhor Getúlio Vargas, no poder, ele dá a criação ali a algumas poucas instituições, como a Justiça do Trabalho, com o Ministério, que na época era um Ministério Trino lá, que ligava o desenvolvimento, que tratava de trabalho, tratava de economia, tratava não só do trabalho, mas já tratava de trabalho. Com isso, meus amigos, cerca de 13 anos depois, em 1943, é promulgado a CLT. E, meus amigos, pasmem! Pasmem se vocês quiserem. Eu sempre costumo brincar, meus amigos, que a gente começa a corrida atrasado e não bastasse isso. A CLT é promulgada no dia 1º de maio de 1943 e nada. Absolutamente nada. Praticamente se falava de saúde e segurança no trabalho. Existia uma legislação que tratava, meus amigos, da ideia de risco anterior a essa, mas, infelizmente, uma ideia que nem sequer alcançava o conceito prático na materialidade do trabalhador. Então, praticamente, em 1943, nada se falava de saúde e segurança. Meus amigos, a temática só vai começar a ser suscitada na década de 70. A gente vai já falar melhor, que somente no ano de 78, somente no ano de 1978, meus amigos, que é criado lá a Portaria Federal 3.214 de 1978, lembrando, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Por que, Glauco? Do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, meus amigos, o Ministério do Trabalho e Emprego ele foi extinto. Hoje existe o Ministério da Economia e subordinado ao Ministério da Economia existe a Secretaria do Trabalho. Vou contar um segredo para vocês, fica aqui só entre a gente. É a mesma coisa que o Ministério do Trabalho, é só uma questão de organização hierárquica. A gente continua fazendo o mesmo serviço, a Secretaria do Trabalho continua desempenhando ali as mesmas funções que eram pertinentes ao Ministério do Trabalho e Emprego. Só que essa pasta hoje fica lá dentro do hall, dentro do hall de funções do Ministério da Economia. Mas enfim, meus amigos, prestem atenção nessa data aí, 1978. E aqui eu quero começar a nossa reflexão. Por quê, Glauco? Porque, meus amigos, prestem atenção que eu quero relatar com vocês algumas tragédias que aconteceram envolvendo o incêndio. Algumas tragédias que aconteceram, meus amigos, envolvendo a falta de prevenção.
a falta de prevenção de combate a incêndio. Presta atenção, meus amigos. Olha lá, nós vamos ter o Gran Circo, nós vamos ter o acidente com o prédio Andraus, nós vamos ter o acidente com o prédio Joelma. Meus amigos, nós vamos ter o acidente lá na Grande Avenida em 81. Mas eu quero primeiro falar desses três aqui, ó. Meus amigos, prestem bastante atenção. Sabe uma coisa que tem em comum entre essas três situações? Sabe o que tem em comum entre essas três tragédias? Presta bastante atenção. Olha as datas dessas tragédias. 1961, o Gran Circo. 1972, o prédio Andraus. E 1972, o prédio Andraus. E 1974, o prédio Joelma. Eu acabei de conversar com você o processo histórico de desenvolvimento da legislação de saúde e segurança no trabalho no Brasil. E eu acabei de falar com você que ela começa em que ano? No ano de 1978. Sabe o que essas três tragédias, meus amigos, elas têm em comum? Que elas aconteceram antes de existir uma legislação que tratasse da prevenção a incêndio. Meus amigos, prestem atenção aqui, ó, no Gran Circo. O Gran Circo, meus amigos, ó, o Gran Circo, ele foi, meus amigos, até hoje, tá? Até hoje, o Gran Circo, ele foi o pior acidente incendiário que já houve no Brasil. Meus amigos, prestem atenção que o acidente do Gran Circo, olha lá que interessante, o acidente do Gran Circo, meus amigos, ele aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Ele aconteceu lá na cidade, na capital carioca, ou na capital carioca, perdão, ele aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro. E olha que interessante, tem até esse caso tem até o vídeo dele, a história dele gravada pelo Linha Direta, o caso do Índio Febrônio. O que aconteceu mais ou menos, meus amigos? Não se tinha nenhum tipo de legislação de combate a incêndio que tratasse da saúde e segurança das pessoas que ali estavam interagindo com o ambiente, que tratasse ali, meus amigos, da saúde e segurança dos trabalhadores ali daquele circo. Então, conta-se que um funcionário, né, chateado lá por ter sido demitido, desligado, ele prometeu lá, jurou que ele ia tacar fogo lá no circo e realmente o fez no final do dia. Então, meus amigos, colocou a vida ali principalmente de crianças em risco. Uma outra curiosidade sobre esse caso aí do Gran Circo, meus amigos, é que o Ivo Pitangui, né, sabe quem é Ivo Pitangui, né, um dos maiores artistas plásticos do Brasil, o Ivo Pitangui, ele se tornou Ivo Pitangui, dizem que por causa do Gran Circo. Um jovem acabava de sair da faculdade de medicina, entrando na residência de cirurgia plástica e se deparava com um acidente ali onde muitas crianças, meus amigos, crianças de classe média, crianças de classe baixa, tiveram ali seus rostos deformados, seus corpos deformados por conta de um incêndio, e um incêndio criminoso. Beleza? Mas não só o descuido com o incêndio criminoso. Não se tinha nenhum tipo de proteção a incêndio, não se tinha nenhum tipo de regulamentação sobre extintor de incêndio, não se tinha nenhum tipo, meus amigos, de legislação que tratasse a respeito dessa situação nesse tipo de ambiente. Então, é importante essa reflexão, é muito importante esse tipo de reflexão que nós possamos fazer. Beleza? Também vale ressaltar ainda, meus amigos, tem na internet também, se você puder ver, se você puder me acompanhar depois, ou puder acompanhar depois, se tiver interesse em fazê-lo, a gente posta nas redes sociais, tem o vídeo do acidente do Joelma, também foi um prédio, meus amigos, que, pelo amor de Deus, por causa de um ar-condicionado, salvo me engano, lá no 7º andar, mas no andar superior, ele começou a entrar em pânico, ele entrou em curto, ele começou a fumaçar, ele começou a entrar em combustão, e acreditem, não tinha um equipamento de combate a incêndio. Se vocês verem esse vídeo aí, vocês vão ficar extremamente assustados. Como é que pode um prédio dessa dimensão não ter nada que tratasse ali de prevenção e combate a incêndio? Mas sabe o que era isso, meus amigos? Isso era a falta de uma legislação. Isso era falta de normas que balizassem esse tipo de serviço. Aí, meus amigos, a gente ainda não entende o conceito de uma Constituição Federal. A gente não entende ainda o conceito da Constituição Federal, quando as pessoas falam, olha, a Constituição Cidadã, a Constituição Federal Cidadã. Eu vou já explicar também um pouco melhor por que se chama uma Constituição Federal Cidadã. Porque nela
trazem garantias, trazem direitos fundamentais que eu e você, cidadão, que eu e você, trabalhador, que eu e você, meus amigos, nós vamos ter direitos aí para poder viver a vida com dignidade. Beleza? Mas, meus amigos, eu ainda poderia citar aí outras tragédias da importância da legislação de prevenção a incêndio. Poderia citar aí, meus amigos, a Grande Avenida em São Paulo, em 1981, 17 mortos, a Boate Kiss, muito conhecida. Glauco, existem outros casos de incêndio? Existem, meus amigos. Eu lembro que teve o acidente no Porto de Santos, o acidente incendiário que durou 9 dias para apagar. E de vez em quando a gente ouve aí na televisão, né? Uma fábrica de fogos de artifícios aí acaba clandestina, acaba pegando fogo, uma outra situação. Aqui no estado do Amazonas, nós também, meus amigos, infelizmente, tivemos há uns anos atrás um incidente que aconteceu em uma das zonas, né? Aqui do estado do Amazonas, umas zonas periféricas, e a gente viu lá que também falta-se, às vezes, um pouco mais de saúde e segurança, não só no trabalho, mas também na vida civil. Beleza? Então, eu preciso que você faça essa reflexão, porque esses 3 acidentes que eu citei aí, iniciais, eles, meus amigos, só aconteceram porque não se tinha legislação que tratasse de saúde e segurança no trabalho a respeito da prevenção de combate a incêndio. Beleza? Então, meus amigos, com certeza, quando você fala de legislação de prevenção a combate a incêndio, três legislações, elas já costumam aparecer imediatamente nas nossas cabeças. Quais são elas, Glaucon? Olha lá, meus amigos. A NR23, a IT17, a Instrução Técnica de número 17, a NBR 14.276. Prestem atenção que essas duas últimas aí vão ter o mesmo tema, que é a Brigada de Incêndio. E a NR23, ela vai tratar de proteção contra incêndio. Beleza? Meus amigos, me ajudem aí, por gentileza, que é uma NR. Meus amigos, o que é uma norma regulamentadora? Ela é uma lei, ela deve ser cumprida, não deve ser cumprida? Meus amigos, prestem bastante atenção que com certeza, uma norma regulamentadora ela é de caráter obrigatório. E eu já vou falar para vocês, prestem bastante atenção, não vá confundir NR com NBR, nem com instrução técnica. Beleza? Meus amigos, prestem atenção que, olha lá, uma NR, uma norma regulamentadora, ela vai ser regulamentada pela CLT. Enquanto uma NBR, uma norma brasileira regulamentadora, ela vai ser regulamentada pela, meus amigos, presta atenção, pela ABNT. Olha lá, NR, norma regulamentadora. Foi citado dentro da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Uma NBR, uma norma brasileira regulamentadora, ela foi citada, meus amigos, lá dentro dos regulamentos da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E, Glauco, qual é a importância disso? Qual é a distinção entre essas? Meus amigos, a gente vai já ver agora no texto de lei que as NRs elas foram citadas na CLT. Elas vão ter peso de lei, elas vão ter valor de lei, elas vão ser cobradas com lei. E se a gente não cumprir uma legislação? O que pode acontecer? Diferente das NBRs. Por que, Glaucon? Porque as NBRs, meus amigos, as normas brasileiras regulamentadoras, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, enquanto uma NR ela é um procedimento de segurança para se executar determinado serviço ou atividade, uma NBR, meus amigos, ela vai trazer o grau técnico, o grau científico para se executar determinado serviço, ou seja, é um procedimento de como se executar em determinado nível técnico, científico,
determinado serviço ou atividade. Por isso que todas, e eu estou dizendo todas as normas regulamentadoras são de caráter obrigatório, enquanto nem todas as NBRs elas são de caráter obrigatório. Agora, se uma NBR ela for citada em lei, ela for citada em uma lei, ou se ela for citada dentro de uma NR ou dentro de um decreto, aí sim, ela passa a ser exigida como lei. Ela passa a ter também obrigatoriedade de lei. Beleza? Mas, meus amigos, me acompanhem aí, por gentileza. Me acompanhem, por favor, no artigo 157 da CLT. Me acompanhem, por gentileza, no artigo 157 da CLT. Olha lá, meus amigos. Cabe às empresas. Cabe às empresas. Mais uma vez, eu estou falando de empresa, eu estou falando do MEI, eu estou falando do microempreendedor individual, eu estou falando do empreendedor de responsabilidade limitada, eu estou falando de uma empresa de pequeno porte, eu estou falando de uma empresa, meus amigos, de grande porte, eu estou falando de uma multinacional. Presta atenção, eu estou falando de empresa. Teve CNPJ, encaixa dentro desse artigo. Vai ficar dentro desse artigo, beleza? Vai estar dentro desse artigo. Então acompanha comigo aí, por favor. Cabe às empresas cumprir olha lá, não é só cumprir, é cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, meus amigos, a CLT ela vem dizendo que é obrigatório as empresas cumprir e fazer cumprir. Perfeito? Cumprir e fazer cumprir. E mais uma vez, meus amigos, as NRs, a NR 23, ela sempre teve na CLT? Olha lá, olha lá. Nós já vimos que não. Nós vimos que a CLT, nós já acabamos de contar a historinha para vocês. Nós vimos que a CLT, ela, meus amigos, vai surgir no dia 1º de maio de 1943. Porém, as NRs, a legislação de saúde e segurança no trabalho, só vai surgir na década de 70, lá no ano de 1978. Então, meus amigos, imaginem aí, não só aquelas tragédias que eu lhes mostrei ainda há pouco, mas imaginem comigo, quantas vidas foram ceifadas, quantas vidas foram interrompidas, quantas vidas, meus amigos, foram ali totalmente acabadas, destruídas. Sabe por quê? Porque não se tinha uma legislação de saúde e segurança no trabalho. Porque não se tinha na Constituição Federal a obrigatoriedade do cumprimento de normas para redução de riscos. Então, meus amigos, parte meu coração aqui, ó. Parte aqui, ó. Parte meu coração de prevencionista. Porque, meus amigos, eu sempre costumo brincar. Meu coração é de técnico de segurança. Né? A gente vira advogado, mas não deixa de ser técnico de segurança. Meu coração é de técnico de segurança. E parte meu coração. Quando você chega, às vezes, numa empresa, quando você vê que o funcionário não quer usar o EPI, o funcionário não quer cumprir o procedimento. Ah, eu vou fazer treinamento de segurança só para cumprir tabela. Ah, porque eu não gosto do seu trabalho, porque o EPI não gosto disso, porque eu não quero fazer parte da brigada, porque isso, porque aquilo, porque. Eu quero dizer para você, sabe o que acontecia antes de 78? Você sabe o que acontecia antes das normas regulamentadoras? Ambientes totalmente insalubres. Ambientes totalmente perigosos. Então, meus amigos, vamos com calma, né? Hoje a gente tem um prato cheio. Hoje nós temos aí uma legislação, um arcabouço legal que dá totalmente respaldo e segurança para o trabalhador. Então, meus amigos, vamos com calma, né? Quando a gente se deparar com uma restrição de segurança, quando a gente se deparar com um procedimento de segurança, um procedimento prevencionista, é importante entender e fazer com calma. E se a gente entender e conseguir fazer com calma, é quem sabe, por que não, tentar explicar para o outro. Esse é um dos maiores desafios aí para quem vai ser técnico de segurança do trabalho, né? Meus amigos,
os trabalhos mais difíceis do técnico de segurança não é decorar a legislação, não é só isso. Um dos trabalhos mais difíceis do técnico de segurança, meus amigos, é, infelizmente, sensibilizar as pessoas. E por que eu falo infelizmente? Porque, meus amigos, sensibilizar outro ser humano é um desafio. É um desafio gostoso. A gente vai vencendo juntos, beleza? Vamos lá, meus amigos, vamos avançando no nosso conteúdo. Ei, Glauco, quantas normas regulamentadoras existem? Meus amigos, quantas normas regulamentadoras existem? Presta atenção. Ei, Glaucon, olha lá. Meus amigos, em 1978, eram 28 normas. Lá na primeira fornada de normas, quando criaram as normas regulamentadoras, foram logo 28 normas. Em 2020, meus amigos, hoje nós temos em vigor 35 NRs. Ei, Glauco, peraí, Glauco. Como assim, Glauco? Nós temos 35 NRs. Eu já vi a NR 36, eu já vi a NR 37. Perfeito, show de bola. Prestem atenção que nós temos 35 normas em vigor. A NR2, meus amigos, ela foi revogada ano passado, em 2019, pelo governo Bolsonaro. E a NR 27, ela já havia sido revogada há uns anos atrás. Beleza? Salvo me engano eu, no ano de 2008. Beleza? Salvo me engano eu. Mas essas duas aí, de vermelho, revogadas. Então, por mais que as normas hoje elas tenham a contabilidade de 1 até a 37, em vigor só existem 35 normas. Beleza? Tranquilo até aqui? Meus amigos, para a gente poder logo adentrar, se aprofundar mais em NR23, eu só queria terminar falando aqui um pouco da CF de 88, da Constituição Federal de 88. E por que é importante você, meu amigo prevencionista, por que é importante você, meu amigo aí que vai tratar diretamente com o trabalhador, entender a importância da Constituição Federal. Primeiro, porque a Constituição Federal, meus amigos, dentro da pirâmide que é o ordenamento jurídico brasileiro, ela está no topo da pirâmide. Ela é no topo das pirâmides jurisprudenciais, no topo da pirâmide das leis, ela está no topo. Todas as outras leis têm que vir abaixo da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela está aqui. E tudo que nós temos de lei, decreto, parâmetro, portaria, tudo está abaixo dessa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, meus amigos, ela foi promulgada no ano de 88, de 1988. E por que a importância de entender a Constituição Federal? Meus amigos, todas as legislações que existiam quando a CF foi instituída, a Constituição Federal de 88 foi instituída, todas as legislações elas tiveram que passar por um controle chamado controle de constitucionalidade. Então, preste atenção. Se as normas regulamentadoras elas estão no nosso ordenamento jurídico, é porque, meus amigos, a Constituição Federal ela recepcionou essa legislação. E preste atenção, quando ela recepciona, quando ela coloca lá na legislação, que ela traz para si, para dentro de si, isso como um direito, isso passa a ser o que a gente chama de direito fundamental. Isso passa a ser, meus amigos, o que a gente chama de um direito básico de todo cidadão. Perfeito? Então, é um direito básico, meu e seu. Eu queria poder lhe convidar para nós lermos tantos outros incisos, mas eu vou pedir para que depois você possa ler com calma cada um dos incisos aí, por gentileza, do artigo 7º, beleza? Você lê com mais calma depois. Mas eu quero te convidar agora só para a gente ler o 22, que esse aqui é um dos mais importantes que nós vamos ter, beleza? São direitos dos trabalhadores. Meus amigos, prestem bastante atenção. Olha lá, prestem bastante atenção. Por quê? Porque quando a gente fala assim, direito dos trabalhadores, eu não estou falando só do empregado de carteira assinada, não. Engloba aí também, quando você vê a palavra trabalhador, a gente está falando ali do trabalhador empregado, a gente está falando do trabalhador prestador de serviço, eu estou falando também do trabalhador avulso,
eu estou falando do trabalhador, meus amigos, terceirizado, enfim, foi trabalhador, não importa. Se encaixa dentro desse artigo 7º da Constituição Federal. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Presta atenção, eu só vou ler com você hoje o inciso 22. Olha lá. A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Olha que lindo! Meus amigos, olha que lindo! Essas normas de saúde, higiene e segurança são o quê? São as nossas normas regulamentadoras. Prestem atenção. É a Constituição Federal. Ela abraçou, ela acatou, ela trouxe para si as normas regulamentadoras. Hoje, meus amigos, se houver uma supressão de normas regulamentadoras, um dos posicionamentos do atual governo, não quero falar de política, nem contra nem a favor, em momentos tão conturbados, mas quero poder falar de legislação de saúde e segurança no trabalho. Se você entrar lá no Ministério da Economia, na parte de saúde e segurança no trabalho, na Secretaria do Trabalho, você vai ver que lá vão ter um tópico para um processo chamado de atualização e desburocratização das normas regulamentadoras. Meus amigos, quando esse artigo 7º se faz presente, significa que uma das propostas de desburocratização era a retirada de algumas normas. Era você deixar enxuto algumas normas. Não sou contra, meus amigos, que essas normas devam ser atualizadas, devem sim. Até porque, se você parar para analisar, o lapso temporal de atualização de uma norma para outra é enorme. É enorme. Então, eu acho que vale a pena sim verificar isso, atualização. Agora, só nós temos que tomar cuidado para não suprir nenhum direito do trabalhador. Para a gente não, meus amigos, retirar, para a gente não diminuir nenhum direito do trabalhador. E se tentado for por se tratar, meus amigos, de um direito fundamental, nós temos ações aí não só na Justiça do Trabalho, nós temos ações constitucionais para atacar esse tipo de alteração, se for feita até pelo próprio governo, feita pelo Ministério da Economia, pelo sistema tripartite, a gente consegue combater isso, porque está dentro da Constituição Federal. Você talvez já deva ter escutado em algum outro lugar, na televisão, numa aula, que isso é uma cláusula pétrea, é algo que não pode mudar, é um direito fundamental meu e seu. Beleza? Então a importância de nós entendermos que as NRs estão aí também, tá bom? E voltamos a falar de NR 23. Meus amigos, e pensem comigo. Se lá em 78, quando as normas surgiram, eram 28 normas, então, opa, a NR 23 ela já surgiu aí na primeira levada, na primeira fornada de normas que saiu. A NR 23 também veio junto. Veio ou não veio? Veio. Então, olha lá que interessante. Meus amigos, eu coloquei a NR 23 todinha nesse slide. Olha que interessante, olha que legal. Meus amigos, a NR 23 hoje, 2020, ela é meia lauda. Pronto. Não é nem... Vou dizer para você que ela é 2 laudas. É meia lauda só. Dá nem uma lauda inteira. É meia lauda. Meus amigos, uma outra curiosidade dessa norma, né? São algumas curiosidades importantes. Prestem atenção. Que praticamente a cada 10 anos ela é atualizada, né? Olha lá que interessante. Em 91 foi a atualização dela. Essa aqui ela atualizou em menos de um ano. Depois só em 2001 e depois só em 2011. Então, hoje a NR23 que a gente segue é essa atualização aqui de 2011. Meus amigos, prestem atenção, por gentileza, por quê? Prestem atenção, por gentileza, por quê? Beleza, meus amigos? Então, olha que interessante. Olha que interessante. A NR23, antes da atualização de 2011, ela tinha, meus amigos, mais de 18 itens aí. Tinha anexo, tinha distanciamento para extintor,
tratava da quantidade de extintor, tratava da metragem de distanciamento de extintor, ela trazia uma série de informações. E hoje ela foi reduzida aí a simplesmente 5 itens. O item 23.1, 2, 3 e 4. Então, meus amigos, quero convidar vocês a gente fazer aqui uma leitura rapidamente dessa norma, só para a gente ver que ela é uma norma genérica. Para a gente poder falar de prevenção a incêndio, para a gente poder falar de proteção a incêndio, a gente tem que recorrer a outras duas normas. E eu vou já falar para você como é que a gente chega lá, beleza? Vamos com calma, mas vamos avançando. Então, meus amigos, um pouquinho de NR23 para a gente, um pouquinho de norma de proteção contra incêndio. Todos os empregadores, mais uma vez, quando eu falo aqui empregador, eu estou me referindo a toda e qualquer modalidade de empresa. Se o cara for empresa, meus amigos, hoje é muito comum as empreitadas, as empreiteiras, as terceirizadas, empresas que têm 1, 2 funcionários, não importa, teve CNPJ, todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação. Opa, olha que legal, com a legislação estadual. Eu vou pedir para você guardar essa informação aqui, que a gente vai já voltar aqui exatamente para ela, essa legislação estadual. E normas técnicas aplicáveis, tá? Já adianto para você que quando a gente fala de legislação estadual, a gente está falando aí da IT 17, olha lá, a gente está falando da IT 17, a Instrução Técnica número 17. E, meus amigos, a gente está falando aqui da NBR 14.276, beleza? Então, essa aí é a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Vou já explicar por quê. Aqui a gente bota os pingos nos i, meus amigos. Vamos com calma. Vamos terminar de fazer a leitura e a gente já explica o porquê disso daí, beleza? O empregador, meus amigos, deve providenciar, presta atenção que é aqui para todos os trabalhadores. Antigamente, a antiga norma NR23, ela já trazia nesse parágrafo o que era obrigação para os brigadistas. Mas aqui, meus amigos, prestem atenção, é para todos os trabalhadores. Tá? O que é para todos os trabalhadores? A utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Então, ele tem que providenciar essas informações para todos os trabalhadores. Ele tem que providenciar procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança e dispositivos de alarmes existentes. Meus amigos, prestem atenção que os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente. Eu já quero também salientar aqui número suficiente essas saídas. Por quê? Porque tem NBR, tem norma brasileira regulamentadora para isso, tem NBR para regulamentar isso. A gente vai estar vendo melhor. E dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-lo com rapidez e segurança em caso de emergência. Meus amigos, as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. Nenhuma saída de emergência, deverá ser fechada a chave ou presa durante a jornada de trabalho. E mais, meus amigos, as saídas de emergências podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Então, meus amigos, vocês estão vendo aqui que são normas genéricas. Mas agora eu quero poder falar com vocês qual é a importância disso daqui. Primeiro, Glauco, qual é a importância do cumprimento disso? Meus amigos, nós acabamos de falar que uma NR, ela tem peso de lei, ela tem valor de lei, ela é cobrada como lei. Então pensa aí comigo. Eu e você, meus amigos prevencionistas. Olha lá, se nós, meus amigos, se nós descumprirmos uma lei, nós somos responsabilizados? Se a empresa descumprir uma lei, ela é responsabilizada? Meus amigos, prestem atenção, isso aqui é bem óbvio, né? Se o trabalhador descumpre qualquer uma das NRs, não só a NR23, e, gente, quando eu falo descumprir, eu falo nos aspectos que a norma exige. Conhecimento, informação.
no próprio artigo 158 da CLT, vem dizendo que é dever do trabalhador colaborar, observar as normas regulamentadoras. Então, meus amigos, se o trabalhador não cumpre, ele é passivo de advertência, suspensão e justa causa. Só que presta atenção. Eu quero falar com você, meu amigo que vai ser técnico de segurança no trabalho, ou você, meu amigo que vai exercer função de liderança, de supervisão dentro de uma empresa. Presta atenção, até mesmo você que é brigadista voluntário. Eu quero tratar de responsabilidades para com a empresa. Eu quero falar na responsabilidade em 3 esferas. Na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Presta atenção. O artigo 157 vem dizendo que é dever de todas as empresas cumprir, e não só cumprir. Se ela não cumpre, ela é penalizada. Mas se ela não fizer cumprir, ela também é penalizada. E qual é o tipo de penalidade, Glauco? Os amigos, pode ter aí meus amigos, aí uma penalidade como multa, a empresa pode ser notificada, a empresa pode ser embargada, a empresa pode ter um TAC, um termo de ajuste de conduta. A empresa, meus amigos, ela pode ser multada novamente, até chegar mesmo ao embargo e interdição. Só que não para por aí. Não para por aí, não. Porque você acha, meus amigos, que um descuido com uma NR23, um descuido com uma legislação de proteção a incêndio, só vai ter consequências administrativas? E aí que eu falo para vocês, o não cumprimento de uma norma regulamentadora vai atingir também na esfera civil. E, meus amigos, falando de NR23, eu vou pedir para você, meu amigo que vai ser técnico de segurança no trabalho, eu vou pedir para você que você anote aí, por gentileza, toma muito cuidado. Anota esse artigo aí para mim, por favor. Artigo 932 do Código Civil. Anota para mim, por gentileza. Anota para mim o artigo 932 do Código Civil. Anota para mim, por favor, porque nesse artigo 932, presta atenção. Ele vem dizendo assim, se você puder aí depois olhar comigo. São também responsáveis pela reparação civil. Olha lá. Gente, sabe o que é responsável pela reparação civil? Olha lá. Que orquestra, faz tchim, 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 aquele barulhinho do dinheiro. São também responsáveis pela reparação civil. Olha lá que interessante. O empregador, olha lá, o empregador ou o comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no serviço do trabalho que lhes competir, ou em razão deste. Meus amigos, meu amigo futuro técnico de segurança, meu amigo prevencionista, presta muita atenção. Por quê? Porque não é só a empresa que tem o dever de indenizar, não. São também responsáveis pela reparação civil. Olha lá que interessante. O empregador ou comitente. Então, meus amigos, presta atenção aqui, ó, nessa parte que ele fala assim, olha lá, todos os empregadores devem adotar, o empregador deve providenciar a brigada de incêndio, conhecimento, a saída, todas as saídas em números ideais, a abertura de saída sempre para a via externa, a desobstrução de todas essas. Os amigos, prestem atenção, porque você, meu amigo, futuro técnico de segurança, pode ser responsável por uma reparação civil. Por uma negligência, por uma imprudência ou por uma imperícia. Né? Só para a gente lembrar, para a gente não se prender muito a isso, na imprudência é quando eu sei o certo, mas eu faço errado. Na imprudência, eu sei o certo, mas eu faço errado. Na negligência, diferente da imprudência, que eu tenho uma ação, na negligência eu vou ter uma omissão. Ou seja, se aqui na imprudência eu sei o certo, mas faço errado,
Aqui na negligência, eu sei o certo, mas eu vou deixar de fazer. Vou deixar de fazer. E tomar cuidado, meus amigos, porque o mais perigoso é a imperícia. Porque a imperícia é a falta de capacitação técnica ou a falta de habilidade da função. Tem 2 casos para a imperícia. O primeiro caso é quando você não tem capacidade para desenvolver suas funções, você não tem habilitação para desenvolver suas funções. Você imagina o camarada que não fez o curso de técnico de segurança e quer atuar como técnico de segurança. Falta para ele capacitação, falta para ele habilidade. Você imagina alguém que não tem CNH, não tem carteira de habilitação e quer dirigir um carro. Porém, você imagina alguém que tem a habilitação, mas não sabe dirigir o carro. Você imagina alguém que até tem um curso de técnico de segurança, mas esquece de coisas banais. Esquece de noções básicas da função dele. Nesses 2 casos, meus amigos, tomem cuidado, porque pode incorrer na modalidade imperícia. E olha lá por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Porque, meus amigos, não só é de preocupação o artigo 932, mas eu quero implorar para vocês, meus amigos, eu acho que foi um dos temas mais batidos do ano passado. A gente falou, tocou nesse assunto, tratava todo momento na televisão, que era reforma da Previdência. Aí, meus amigos, sabe o que me assusta? De verdade, me assusta do fundo do meu coração. É porque a gente discutiu lá valor de contribuição, tempo de aposentadoria, isso e aquilo, vou ganhar mais, vou ganhar menos. Você viu alguma vez passando aí nos jornais falando a respeito de aposentadoria especial, que também está lá na legislação previdenciária, que foi alterada? Você ouviu falar de alguma coisa sobre responsabilidade trabalhista que foi alterado? Quero te fazer um convite. Meus amigos, eu sempre costumo brincar, né? Toda vez que uma lei ela é aprovada, sempre tem ali uma ovelha negra, né? Que ela passa despercebida junto com o rebanho. Sempre tem um. E eu quero lhe mostrar um agora, importantíssimo. Se você puder depois pesquisar na internet, pesquisa, por favor, meus amigos, beleza? Pesquisa, por favor. É o artigo, olha lá, é o artigo 120, meus amigos, é o artigo 120 da Lei 8.213. É o artigo 120 da Lei 8.213 de 1991, que foi agora reformado pela Lei 13.843. Presta atenção para você acompanhar comigo depois, porque ele diz bem assim, ele vem dizer assim para a gente, ele vai explicitar a seguinte situação. Olha lá, artigo 120 da Lei 8.213. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis. Então, o que é uma ação regressiva? O que é esse negócio de a Previdência Social vai emitir uma ação regressiva? Quando acontece um acidente, meus amigos, que gera incapacidade, quando acontece um acidente que gera invalidez ou uma doença do trabalho, você tem que entrar com um processo no INSS. Esse processo ele vai te dar lá uma causa da invalidez, a porcentagem que vai te aposentar, ou vai te dar um benefício, ou vai transferir essa responsabilidade para a empresa. Só que agora a lei mudou. A lei fala o seguinte: a própria Previdência Social ajuizará ação regressiva. Presta atenção, nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva do trabalhador. Então, meus amigos,
Presta atenção, porque no caso de negligência a qualquer um dos itens da NR23, e eu não estou falando só desse que a gente consegue ler, não. Porque olha aqui, ó, tem que atender também a legislação estadual e outras normas técnicas. Então, presta bastante atenção, porque meu amigo técnico de segurança, meu amigo prevencionista, meu amigo que exerce cargo de gestão, meu amigo que é brigadista, nos casos de negligência contra as normas padrão para segurança e higiene de cada um dos trabalhadores na proteção individual e coletiva, o próprio INSS, a própria Previdência Social, ela vai mover uma ação chamada ação regressiva. Não é contra a empresa, contra o responsável. Então, cada um que teve a sua parcela de negligência pode ser arrolado ao processo. Meus amigos, vale a pena ressaltar. Aqui no Amazonas, no estado do Amazonas, eu já peguei um caso ou outro em que o técnico de segurança não é mais réu primário. Está respondendo o processo em nome da empresa. Por quê? Responsabilidade subsidiária. Responsabilidade objetiva. Está respondendo por imperícia. Está respondendo por negligência. E toma cuidado, porque esse artigo aí, ó, 120 da Lei 8.213 é agora, recente, reforma trabalhista, hein? Mudou ontem. Você tá por dentro? Então toma cuidado, beleza? Então, vamos avançando. Meus amigos, então, eu quero poder falar, para a gente poder, né, aprofundar um pouco mais no nosso assunto e dando entendimento para concluir a nossa palestra de legislação de prevenção a incêndio. Prestem atenção que a NR23 ela fala assim, ó, todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual. Meus amigos, então, aqui no estado do Amazonas, qual é a legislação que a gente segue? Qual é a legislação que a gente segue aqui no estado do Amazonas? Hein? Qual é a legislação que a gente segue? A gente segue, meus amigos, aqui no estado do Amazonas, a legislação do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Amazonas. Só que eu quero agora conversar com você de um assunto um pouco mais específico, meus amigos, que eu quero falar com você, a respeito, meus amigos, do DAT. Você já ouviu falar no DAT? É a Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Amazonas. Meus amigos, a nossa, meus amigos, a nossa legislação de combate a incêndio, a nossa legislação estadual, ela, meus amigos, ficou juntamente com o estado do Amazonas sob a responsabilidade para com o DAT, a Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo Bombeiro Militar do estado do Amazonas. Meus amigos, se você não conhecia o DAT, essa diretoria técnica, é esse órgão aqui que pertence ao nosso Corpo de Bombeiros, esse site aqui. É importante depois você, meu amigo prevencionista, conhecer de forma mais detalhada. Ele traz aqui algumas perguntas bem comuns, né? Meus amigos, o SISGAT, que é o Sistema de Gerenciamento de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro, esse sistema que vai gerenciar, né, todas as atividades. E você, olha lá, você, meu amigo que vai ser técnico de segurança, presta atenção. Aqui por esse site, você não só vai ter acesso a toda a legislação, você não vai ter só acesso a toda a legislação e instrução técnica que foi acatada pelo estado do Amazonas. Aqui nesse site, no site do DAT, da diretoria, meus amigos, presta atenção, aqui no site do DAT, meus amigos, você vai ter também outras informações, né? Um exemplo, para quando você for realizar a renovação do AVCB, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros da sua empresa, você vai fazer isso aqui pelo DAT, perfeito? Você vai fazer isso aqui pela Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, tudo através do SISGAT, que é o Sistema de Gerenciamento de Atividades Técnicas, beleza? Então, meus amigos,
Aqui tem uma série de informações importantes para você aí que é prevencionista. O manual do usuário, projeto de segurança contra incêndio, você tem que registrar aqui a solicitação de análise. Meus amigos, olha que interessante, você sabia que nós temos que renovar bienalmente o nosso AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Meus amigos, lembrando também que projetos de GLP, ou seja, se você vai trabalhar numa empresa que tem gás liquefeito de petróleo, trabalha com GLP, armazenamento de gases inflamáveis, tem que ter um projeto técnico também registrado junto ao nosso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, está dentro do nosso regulamento estadual. Meus amigos, isso aqui é de suma importância. As pessoas acham, olha lá, as pessoas acham, eu vou até passar aqui para mim, as pessoas acham, meus amigos, as pessoas acham que para ministrar o treinamento de NR23, que para você ministrar um treinamento de brigada para uma empresa, basta você ter o curso técnico de segurança, basta você ter o curso de bombeiro civil. Vamos com calma. O técnico de segurança, assim como o bombeiro civil, são pessoas habilitadas para dar instrução, para dar esse tipo de instrução. Porém, um pedaço de papel com a assinatura de um técnico de segurança ou de um bombeiro civil que não está registrado junto ao Corpo de Bombeiros, ela não vale nenhum valor jurídico, não tem nenhum valor legal, beleza? Por quê? Porque, meus amigos, todo funcionário, todo instrutor que vai ministrar o curso de bombeiro civil, ou, perdão, o curso de brigadista e também o curso de bombeiro civil tem que ser cadastrado aqui, ó. Meus amigos, tem outras atividades também, tá? As atividades de bombeiro civil como um todo, todas elas têm que ser também registradas, tá? Aqui no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas, através do site do DAT, da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas. E aqui vem trazendo mais algumas informações, outros eventos, solicitação de boletos, os boletos emitidos, né, meus amigos? Para quem emite RT, memoriais descritivos, anexo da NT03, eu vou já explicar o que é a NT03, que é a antiga Instrução Técnica 01, mas eu quero que nós cheguemos aqui. Legislação e instrução técnica. Olha que interessante. Meus amigos, primeiro, a nossa legislação estadual, que deu criação à diretoria, presta atenção, que deu criação à Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Olha lá que interessante, Foi essa lei aqui. Foi a Lei 2.812, de 17 de julho de 2003. Ela trata do sistema de segurança contra incêndio em pânico e em edificações e áreas de risco. E eu vou te contar uma coisa interessante, vou até te dar aqui uma dica de ouro. Meus amigos, mesmo atuando como advogado aí, indo para o 5º ano atuando como advogado, eu ainda faço um serviço outro como técnico de segurança, até porque eu atuo só na seara trabalhista, atuo praticamente só na área trabalhista. Então eu acompanho perícia, muitas vezes acompanho outro advogado representando técnico de segurança como perito e vice-versa. E olha que interessante, nas consultorias que a gente presta, é muito comum agora, meus amigos, a gente está vendo termo de ajuste de conduta para condomínios, termo de ajuste de conduta para condomínio não só de edifícios, mas também de residências. Olha que interessante. Via de regra, essas empresárias, são empresas, não deixam de ser empresas porque têm CNPJ, elas não têm ali um técnico de segurança fixo. Olha aí uma nova frente de trabalho. Consultoria voltada só para esse ramo imobiliário. Assim como essas empresas que têm unidades familiares, elas precisam ter também treinamento de brigada. Você sabia disso? Todo condomínio que seja ali um seio multifamiliar, tenha mais de uma família, tem que já atender algumas restrições da norma NR23, beleza? Então, meus amigos, o que deu criação, olha lá que interessante, o que deu criação ao nosso, beleza? A nossa diretoria de atividades técnicas do Corpo de Bombeiro foi essa lei aqui. Essa é a nossa legislação estadual, é a legislação do Estado do Amazonas que deu aí criação, que deu aí, meus amigos, o sistema de segurança contra incêndio e pânico de edificações e áreas de risco. Beleza? Meus amigos, aí esse outro decreto aqui, isso é uma reafirmação dessa portaria.
A Lei Estadual 3.862 de 2013, ela traz todos os tipos de taxas que você paga para o Corpo de Bombeiro, os valores, a taxa anual para renovação, para solicitação, perfeito? Essas outras leis complementam, meus amigos, complementam, tá ok? As legislações estaduais. Essa aqui já é uma lei federal, essa aqui também é uma lei, é uma portaria federal também que trata a respeito dos fogos de artifício. Talvez seja um assunto para uma outra palestra, beleza? Meus amigos, o que eu quero mostrar para vocês que ainda é importante, olha lá que interessante, atualmente a diretoria, perdão, eita, travei aqui, vou tomar um gole d'água, peraí, né? Peraí, rapaz, deixa eu molhar o bico aqui, se vocês também não deixem nem a pessoa molhar o bico, né? Respira fundo aí, Glauco, né? Vai com calma, vamos lá. Meus amigos, deixa eu voltar lá para vocês, deixa eu voltar lá para a nossa tela, vamos lá. Meus amigos, agora com mais calma, já de bico molhado, vamos lá. Meus amigos, atualmente, a Diretoria de Atividades Técnicas, o DAT, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, utiliza, olha lá que interessante, as instruções técnicas de 2011, com exceção feita a IT-01, a IT-9, a IT-10, a IT-11, a IT-17 e a IT-42. Presta bastante atenção aqui no Glaucon. Olha lá, presta bastante atenção que nem todas as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo vão ser usadas aqui no estado do Amazonas, não. Mas prestem atenção que, meus amigos, olha que interessante. Ele está dizendo aqui, ó, essas ITs, as ITs 2011, não são do nosso Corpo de Bombeiros. Elas foram criadas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e foram acatadas. Elas foram acatadas pelo nosso Corpo de Bombeiros. Então, presta bastante atenção, por gentileza. Presta bastante atenção para você não trocar as bolas. E olha que interessante que eu quero mostrar para vocês. Logo lá no início da nossa palestra, eu falei assim, ó, 3 legislações vêm na sua cabeça. Vem a NR 23, a IT 17 e a NBR 14.276. Meus amigos, eu falo essas 3 por quê? Porque logo a gente lembra da brigada de emergência. Mas é um erro comum, é um erro banal. Você que vai ser um prevencionista, você que vai ser um profissional da área de saúde e segurança no trabalho, presta atenção. Não é só uma IT, que é a IT 17. Não é só uma NBR, que é a NBR 14.276. Não é só essa. São todas as NRs, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo desde 2011, com exceção de algumas que eu quero mostrar para você agora. Presta atenção comigo, olha lá. Meus amigos, todas essas normas aqui, ó, todas essas instruções técnicas aqui, elas vão ser obrigatórias. Todas essas instruções técnicas aqui, elas vão ser obrigatórias no estado do Amazonas. Meus amigos, com exceção feita, todas as ITs são de 2011. Com exceção feita qual? A IT-01. A IT-01, meus amigos, ela foi substituída pela norma técnica número 3, de 2009, que são os procedimentos administrativos aqui do estado do Amazonas. A IT-9, ao invés de nós usarmos a de 2011, olha lá, a gente usa a de 2019. A IT-10, que trata aí, ó, do controle de material de acabamento e revestimento, a gente usa de 2018. A própria IT-11, a gente não usa de 2011. A gente usa a de 2000, meus amigos, e 15. Prestem bastante atenção, tá? A gente usa aqui, ó, as partes dela, tá? Parte 1, parte 2. E eu quero, meus amigos, aqui também salientar com vocês a IT-17. Por que a IT-17 ela é a mais lembrada? Por que a IT-17 ela é a mais lembrada? Ela é a mais lembrada porque, como eu falei para vocês, ela vai tratar da brigada de emergência, a brigada de incêndio.
Então, ela vai trazer a IT17, eu vou já mostrar para vocês, ela vai trazer informações importantíssimas sobre quantitativo de membros da brigada, como é que vai se dar o número de membros de uma brigada. Ela vai falar que hoje a brigada ela tem que ter uma divisão administrativa do brigadista, do líder da brigada, do líder do setor, do líder do turno. Lá, meus amigos, na IT17, ele vem trazendo como é que devem se dar os simulados da brigada, quais são as atribuições do brigadistas, qual devem ser as funções do brigadista. Então, isso está na IT17. Então, meus amigos, prestem atenção que a IT17 ela é baseada por completo. Presta atenção. A IT17, a Instrução Técnica número 17, que ela foi citada dentro da nossa legislação estadual, ela tem peso de lei, ela tem valor de lei. E essa IT17, ela foi elaborada com base na NBR, meus amigos, 14.000. Eita, agora até me falhou aqui agora, tanto falar nela. Deixa eu ver aqui na conversação. 14.000 foi mal, me perdoem, meus amigos. Então, repetir, 14.276. Eu estou pensando numa outra NBR da série de emergência. Mas ela foi feita, a IT17, com base na NBR 14.276. Então, presta atenção. A gente tende a lembrar só dessas por conta da brigada de emergência. Porém, você, meu amigo prevencionista, talvez tenha outras instruções técnicas de suma importância para a sua empresa. Toma cuidado para você não ficar para trás. Toma cuidado para você não marcar em um ponto ou outro aí e acabar deixando de fora uma IT que é importante. Meus amigos, de suma importância, né? Olha lá, vamos dar uma olhada aqui nas ITs ainda. Então, ó, vão ter umas ITs aí bem interessantes, tá? A gente vai ter aí, meus amigos, um exemplo aí, ó, controle de fumaça. A gente vai ter aí, meus amigos, olha lá, uma IT para fazer, toda empresa precisa ter o PAI, o Plano de Atendimento à Emergência, o Plano de Atendimento contra Incêndio. Olha lá, seu sistema de detecção de alarme de incêndios, às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. IT para extintores. Meus amigos, como é que se devem dar o sistema de hidrantes? Como é que deve se dar o sistema de chuveiros automáticos? Como é que deve se dar as cilhas de emergência? Meus amigos, tem tem IT, tem instrução técnica para cada um desses itens. Olha lá, uma que eu acho interessante, gente pouco explorada, você imagina, você trabalhar com consultoria, gente, olha lá que interessante, o mercado tem, todos os mercados estão aí já lotados, né? Não só uma área, não só uma área X, Y, Z, mas todos. Você tem que se inovar. O segredo é cada vez a gente se especializar em determinada área. Então, meus amigos, aqui dicas pequenas, olha lá. Olha a importância, um exemplo. Você imagina aí, você sabia que existe uma IT, uma instrução técnica só para segurança contra incêndio em cozinhas profissionais? Quantas cozinhas profissionais nós temos no distrito do Amazonas? As grandes empresas multinacionais, todas têm cozinhas, funcionam com cozinhas em seu interior, cozinhas via de regra terceirizadas. Olha a importância disso. Beleza? Então, meus amigos, vamos lá dar uma olhada aqui na IT17, né? Essa norma aí que é muito lembrada, principalmente nas empresas. Por quê? Porque ela vai tratar da brigada de incêndio. Mas antes, eu só quero tratar aqui uma curiosidade com vocês, bem singela, uma curiosidade bem simples. Olha lá que legal, olha lá que interessante. Meus amigos, a Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, ela vai utilizar todas as instruções técnicas de 2011. Nós já vimos isso, com exceção destas aqui. Só acompanhe comigo. A IT01, ela virou a norma técnica 03, a IT 09 não é de 2011, a gente usa a de 2019, a IT 10 é a de 2018, a IT 11 é a de 2015, a IT 17 é a de 2014. Vocês estão vendo aqui? Aqui na nossa lista, olha aqui a curiosidade. Ela aparece a IT 17 de 2011. Olha lá, de 2011. Quando a gente clica nela, eita, já apareceu aqui no questionário. Quando a gente clica nela, ela abre aqui na IT 17 de 2014.
Meus amigos, prestem bastante atenção, por gentileza, prestem bastante atenção, por gentileza, porque essa IT, ela, mais uma vez, apesar de estar aí a logo do Corpo de Bombeiros de São Paulo, do Estado de São Paulo, ela foi acatada pelo Estado do Amazonas, então ela tem valor de lei estadual normalmente, tá bom? Tem que ser acatada. Glauco, se eu não cumprir essa lei, o que, que pode acarretar? Isso aqui pode acarretar de você não conseguir ter a aprovação do seu AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Se você não tiver, nessa norma, é feito o dimensionamento da tua brigada. Se você não tiver feito o dimensionamento da sua brigada, além de não conseguir a aprovação do AVCB, você pode ter outros tipos de multas e penalidades que nós já conversamos também mais cedo. Então, ela se aplica ao estado do Amazonas, tá? Ela vai ter duas partes, meus amigos. A parte 1, que trata da brigada de incêndio, que é aquele grupo voluntário de pessoas que vão, né, estar ali sendo treinadas, capacitadas para atuar numa situação de um princípio de incêndio, de um princípio de sinistro dentro de uma empresa. A parte 2, tá? A parte 2, ela vai tratar lá do bombeiro civil, tá? Eu vou deixar a parte 2 para a gente conversar em uma outra palestra, numa outra temática. Essa daqui, a gente conversa sobre a parte 1, brigada de incêndio. Beleza? Brigada de incêndio. Então, meus amigos, lembrando, é importante nós citarmos que essa IT-17, olha lá aonde aparece a NBR 14.276. Prestem atenção que quando o assunto for brigada de incêndio, a gente vai ter que obrigatoriamente, meus amigos, ter como base a NBR 14.276. Lembra que eu falei para vocês que é o nível mínimo de conhecimento científico que a gente precisa ter para determinada atividade, é o conhecimento mínimo de conhecimento científico, de conhecimento técnico para a realização de determinada atividade. Por isso que a IT-17 inteira, ela é baseada, a IT-17 inteira, parte 1, que trata da brigada de incêndio, ela vai ser baseada na NBR 14.276. Beleza? Então, meus amigos, prestem atenção. Qual é a importância da IT-17 para você, meu amigo prevencionista, que amanhã vai estar atuando na área? Primeira importância dela é a composição da brigada. É aqui que você vai fazer o dimensionamento da tua brigada. Como, Glauco? Primeiro, você vai levar em conta a população fixa, o grau de risco e os números e divisões de ocupação na planta. Lembrando, se na planta, se no teu sítio, no teu logradouro lá, tiver mais de um grupo de ocupação, o número de brigadistas deve ser calculado, levando-se em consideração o grupo de ocupação de maior risco. Beleza? O número de brigadistas só é calculado, meus amigos, a cada grupo de ocupação, se as unidades forem compartimentadas ou se os riscos forem isolados. Senão vai ser avaliado como um todo. Glauco, o que é esse anexo A1? O que é essa tabela A1 do anexo A? Meus amigos, prestem atenção que essas 4 primeiras informações, grupo, divisão, descrição e exemplo, na verdade é só uma informação, tá? Todo o ambiente laboral, todo o ambiente de empresária, ele vai ter que ser dividido entre um grupo. Esse grupo ele vai ter uma divisão. Essa divisão praticamente é somente uma referência da IT-17. Ele vai ter uma descrição, uma habitação unifamiliar, uma habitação multifamiliar. E, meus amigos, prestem bastante atenção que ele vai ter a descrição, o exemplo, tá, desse ambiente. Você ainda vai precisar saber o que é grau de risco. Eu acredito que você já deva ter aprendido a estipular o grau de risco, senão vai aprender a ver o grau de risco das empresas. Perfeito? Isso é um assunto também para uma outra palestra, a gente pode estar marcando. Você vai ter que saber a população física do pavimento. E olha que interessante, esse nível, tá, de brigadistas, esse nível do grupo que você vai ter, esse dimensionamento que você vai dar à sua brigada, meus amigos, ele vai te trazer o nível de treinamento obrigatório para a tua brigada. Quer um exemplo? Eu vou te mostrar aqui, eu vou lá para a letra I, porque a letra I ela vai tratar do grupo de indústria. Olha lá, é o mais comum para nós que trabalhamos aqui na Zona Franca, né? Então você trabalha mais com fábrica, com indústria. Então a indústria ele vai ter 3 outros
3 outros, olha lá, divisões. AI1, AI2, AI3. Qual é a descrição dela? É indústria. Quais são os exemplos? Fábricas e atividades industriais em geral. Olha que interessante. A empresa de grau de risco baixo, ela tem que ter o treinamento intermediário. Beleza? De grau médio, intermediário. E de grau alto, o treinamento avançado. Ei, Glauco, e como é que eu vou saber o que é o treinamento avançado? O que é o treinamento intermediário? Eu tenho que ir numa outra IT? Eu tenho que ir numa outra NBR? Não. Meus amigos, aqui, ó, prestem atenção. Aqui no anexo B, ele vem dizendo quais são os assuntos, quais são os assuntos que nós temos que ter no treinamento de brigada. Mas prestem atenção que não são todos esses itens que vão em todos os treinamentos de brigada. Não. De acordo com a classificação que você fizer lá em cima da sua empresa, de acordo com o número de pessoas por compartimento ou por pavimento e levando em consideração o grau de risco, lembra? Ele vai te dar um nível de treinamento. Olha lá, básico, intermediário ou avançado, beleza? Meus amigos, prestem atenção que o número de módulos aqui na tabela B2, basta a gente conferir aqui na tabela B1 do anexo B, beleza? Então, olha aqui, ó, você vem lá, treinamento intermediário, imagina lá o teu treinamento intermediário, você tem que fazer lá do 1 ao 14, do 19 ao 20, do 15 ao 16 e 18, você tem que vir aqui e verificar quais são esses itens, beleza? Tem que verificar um por um, porque não pode faltar na tua certificação. Isso pode impactar diretamente na aprovação do teu AVCB, isso pode impactar diretamente na aprovação de outras formalidades legais da tua empresa. Isso pode acarretar em multa, em passivo, notificação do Ministério Público, em fiscalização do próprio Corpo de Bombeiros, dentre outros. Tá ok, meus amigos? E para a gente ir finalizando, para a gente poder finalizar o nosso conhecimento sobre essa legislação de prevenção, você que vai ser prevencionista, vai estar atuando aí na frente de uma empresa, na segurança do trabalho, a importância de você dimensionar bem sua brigada, a importância de você fazer cada um desses conteúdos, ela se faz crucial na hora de você escolher a empresa que você vai, meus amigos, tá selecionando para ministrar o curso de brigada na sua empresa. Por que, Glauco? Por que eu tenho que levar isso em consideração? Primeiro, porque se a empresa não tiver registro, meus amigos, olha lá, se a empresa não tiver registro lá no Corpo de Bombeiros, o teu treinamento não vai ter validade legal nenhuma. Porém, se o teu treinamento também tiver com a carga horária em desconformidade à exigência da tua empresa, esse treinamento também não vai ter valor nenhum. Então, tem que atentar a todos esses pontos e você tem sempre que prezar por um bom treinamento, porque você tem que prezar por um bom treinamento, porque presta atenção. Olha esse anexo C da IT 17. Meus amigos, é o questionário de avaliação do brigadista. Olha o que eu vou ler para vocês aqui. Presta atenção. O presente questionário deve ser aplicado durante a realização das vistorias. Os integrantes da brigada de incêndio, que constam no atestado fornecido, o bombeiro visitador deve assinalar certo ou errado. Ou seja, meus amigos, quando o bombeiro vai lá fazer lá a avaliação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele pode escolher qualquer um dos brigadistas para sabatinar, para fazer essa série de perguntas. E não é o que você escolher, não. É qualquer um que ele escolher. E olha que interessante. Se o teu brigadista aí não acertar 70% dessas questões aqui, ou das questões que ele fizer, opa, toma cuidado, beleza? Toma cuidado. Meus amigos, e você vai ver também que a nossa IT17, ela vai trazer também organograma da brigada. Hoje a brigada ela tem que ser dividida entre líderes, ela tem que ser dividida entre responsáveis, ela tem que ser dividida entre coordenadores, brigadistas, socorristas. Essa brigada ela tem que ter sempre em todos os turnos, um brigadista de plantão, ela tem que ter por turno um supervisor, ela tem que ter por prédio um supervisor, ela tem que ter um coordenador geral da brigada.
Meus amigos, hoje a brigada de incêndio, lembrando, ela tem um caráter muito mais administrativo. Lembra que a palavra-chave é prevenção? Eu lembro, meus amigos, que eu comecei a atuar no SESMIT quando eu tinha 14 anos como menor aprendiz. Mas como técnico de segurança desde 2018. Só que em 2018, meus amigos, quando eu comecei, eu estava começando a minha carreira profissional. Olha a maldade que fizeram com o Glauco. Eu era bem gordinho, né? Bem gordinho mesmo. Os amigos botaram logo para me fazer um treinamento de brigada. Botaram o técnico de segurança para fazer um treinamento de brigada. Meu Deus do céu. Era num campo que, pelo amor de Deus, aí tu tinha que rastejar, tu tinha que correr, tu tinha que entrar na casa de fumaça, tu tinha que... Agora tu imagina o Glauco, era bem gordinho, meus amigos, tô falando bem gordinho, tu bota de 120 quilos para lá. Beleza? Então era mais ou menos isso. Olha a maldade. Os amigos, eu só lembro que eu sofri muito. Nem lembro qual era a classe de extintor do incêndio. Lembrei depois estudando. Mas te confesso que nesse dia eu só lembro de ter passado muito mal. Quase mata um Glauco de tanto correr. Meus amigos, hoje a brigada não temos essa característica militarizada. Lógico, você tem que ter uma boa aptidão física? Tem. Você tem que ter um bom reagir à situação de emergência? Tem. Mas mais do que isso, uma brigada de excelência, ela trabalha com prevenção. Ela auxilia na inspeção, ela auxilia lá nos detectores de fumaça, ela faz a inspeção lá das boteiras de emergência, ela faz a inspeção lá da nossa central de alarme de emergência. Então, ela trabalha com prevenção. Beleza, meus amigos? Então, eu acredito que pelo nosso horário, nós estamos com a hora avançada aí, já até extrapolei o meu tempo de 1 hora, mas eu acredito que seja por uma boa causa. E, meus amigos, só para a gente poder finalizar, então, meus amigos, como forma de agradecimento, a GD Santos vai dar para vocês um treinamento de CIPA totalmente grátis. Lembrando, treinamento de CIPA é um treinamento com a carga horária de 20 horas, é o treinamento para formação e gestão de CIPA. Então, você que vai ser técnico de segurança, pode estar aproveitando esse conhecimento para depois estar reproduzindo dentro da empresa. Você vai ter aí proficiência para isso. Lógico, depende de você, beleza? O que você vai precisar fazer para ganhar esse curso grátis? Bem simples. Você vai, primeiro, seguir o Instagram da gdsantos.treinamentos. Presta atenção. Segue o Instagram gdsantos.treinamentos, tá? Não vai confundir, tem um ponto no meio. Segue o Instagram Glaucon Igor, tá? Glaucon com N no final, Igor, beleza? Segue esses 2 Instagrams e, você vai tirar uma foto da nossa palestra, né? Tira uma foto da gente, pode ser nesse momento agora, tira uma foto e eu vou pedir para você marcar nas tuas redes sociais esses 2 Instagram. Você vai postar lá nos teus stories, tá? Posta nos teus stories que você acompanhou a nossa palestra. Se você fizer isso, você está concorrendo a uma bolsa, a um treinamento totalmente grátis de CIPA. E o meu desafio é, se a turma inteira, todos os participantes do IFAM compartilharem no Stories e seguirem direção dos treinamentos e, meus amigos, também Glaucon Igor, a gente vai sortear não só uma, mas 3 bolsas. Então, depende de você. Pede para o seu colega seguir, pede para o seu colega postar no Stories. A gente vai estar sorteando para vocês, beleza? Meus amigos, essa é a primeira de muitas palestras que eu quero estar com você. É o primeiro de muitos momentos que eu quero ter ao seu lado. Para a gente conversar de legislação trabalhista, para a gente conversar de prevenção de acidentes e doenças e para a gente conversar muito de direito do trabalho. Em nome da GD Santos Consultoria e Treinamentos, quero agradecer a tua presença. Em meu nome, Glaucon Santos, quero agradecer a tua atenção, quero agradecer o teu carinho de ter parado aí 1 hora para nos escutar. Desde já, te desejo sorte e sucesso. Que você vá com Deus. Tudo de bom. E eu te espero na próxima, hein?